Eu via pelo menos uma vez na semana pra mim conseguir, né, ver tudo. Então às vezes a gente sempre conseguir ter o conteúdo. O segundo, basicamente... Samira, você pode me ajudar? Eu tô tendo muita dificuldade no meu cronograma. Eu tento seguir ele ao máximo, tento fazer dele o mais eficiente possível, mas eu sinto que eu sempre tô atrasada, eu sempre tô tentando, sabe, desatolar ali matéria. E é muito difícil, porque tá sendo muito cansativo, porque eu tô tendo que estender meus horários de estudo. Antes eu ia parar 6 horas, agora eu tô parando só 8 horas da noite, porque tem matéria atrasada, matéria do dia, e parece que tá uma bola de neve gigante que eu não consigo mais sair. Você pode me ajudar a resolver isso? Claro, eu super entendo. Senta aqui pra gente conversar melhor sobre isso. Mas primeiro, você sabe o que é um cronograma e qual é a função que ele tem? Qual é basicamente a utilidade dele na sua rotina? Segundo o dicionário, é uma representação gráfico-plástica das pretensões de um projeto, empreendimento, trabalho ao longo do tempo, destacando operações, objetivos, prazos e limites de cada etapa. Inscrição feita com letras de funções numéricas em que indica a data de um evento. Então, o cronograma é exatamente isso, a sua função. É exatamente te ajudar a fazer uma distribuição das suas tarefas. E ali, colocando os horários que melhor se adapta à sua rotina. Tá, até aí eu já sei. Então, por que você sente que seu cronograma não tá funcionando? Ou você sente que tá faltando algo? O que tá acontecendo aí no seu cronograma? Então, eu planejo tudo certinho. Sempre divido ali na mesma quantidade de tempo as matérias. E coloco também, sempre tento, no máximo, terminar tudo no tempo que eu determinei. Ou seja, se eu colocar matemática das 2 horas às 3 horas, eu vou tentar no máximo fazer até 3 horas. Eu separo sempre certinho, ali português, matemática, história, sempre tento deixar o mesmo tempo para todas as matérias na semana, para mim conseguir, né, ver tudo, conseguir ter o conteúdo todo de todas as matérias. E também eu sempre percebo que o que tá mais dando errado é porque fica a matéria atrasada, matéria que no caso eu não consegui ver em algum dia por algum imprevisto, ou eu não consegui realmente fazer aquela matéria porque eu já estava muito cansada, ou eu tenho que estender muito meu tempo de estudo, tipo, eu era pra mim parar às 6 horas, vou parar às 8, porque eu não consigo terminar as tarefas do dia, porque daí eu tenho matéria atrasada, matéria do dia, e tudo pra mim fazer num dia só. Parece que eu sempre estou constantemente atrasada, isso é uma sensação horrível, porque parece que eu nunca termino e nunca tô perto de terminar as matérias que eu me coloquei ali pra fazer. Tá, ok, então. O que eu tô entendendo aí, pelo que você tá me falando, é que você prioriza demais as tarefas e não a qualidade dessas tarefas. Você tá só fazendo porque você tem que fazer e tá no seu cronograma, e não realmente porque você tá vendo as suas dificuldades, você tá analisando. A gente precisa corrigir isso o quanto antes, porque além de evoluir, você vai chegar muito exausta no Enem se você continuar com um cronograma assim. Então, vamos arrumar isso. Tá bom, então. Por onde eu começo? Vou falar coisas não tão óbvias assim, porque você já sabe montar um cronograma, você sabe como ele tem que funcionar, quais são as funções dele. Por isso que eu vou mostrar pra vocês coisas que a gente acaba esquecendo, um detalhezinho ali que faz toda a diferença nos nossos estudos e na nossa evolução. Então, primeiro vamos começar aí com a equidade de matérias. Equidade? Como assim? A equidade de matérias é você dar a prioridade para o que realmente está precisando, ou seja, você não deve dividir igualmente todas as matérias no seu cronograma, porque não é todas as matérias que você tem a mesma facilidade e a mesma dificuldade. Ou seja, aquelas matérias que você tem mais dificuldade é o que mais tem que ter no seu cronograma. Você não pode pôr a mesma quantidade que você estuda português quanto você estuda matemática, a forma que você estuda história e a forma que você estuda física. São duas balanças muito, tipo assim, para você aprender o que caiu em história, é muito mais fácil do que você aprender o que caiu em física. Então, por isso que é muito importante você trabalhar com equidade. Ou seja, você vai dar prioridade no seu cronograma para matérias que você tem mais dificuldade. Então, dali você faz uma lista das matérias que você tem mais dificuldade e essas têm que ser a sua prioridade. É o que você mais tem que ver na sua semana, do que realmente humanas. No meu caso, a minha matéria que eu mais via era exatas, então era física e matemática, e eu via elas praticamente todos os dias, fazia questões todos os dias dessas matérias. Agora, humanas não eram matérias que eu via todo dia, eu via pelo menos uma vez na semana, fazia ali questões, mas não era uma matéria que eu via direto, sabe? Não era uma matéria que eu precisava estar revendo muita coisa, porque humanas você aprende uma coisa, você guarda aquele meio que decoreba ali na sua mente, a forma que não é decoreba, né? Tem estratégia aí por trás,
mas que você guarda ali na sua mente e fica, sabe? Não precisa ficar repassando todas as vezes, que nem em matemática e exatas. Ah, tá, entendi. No meu caso é exatamente isso, é matemático meu. Sim, eu sou horrível em matemática, mas eu consigo ir bem até em linguagens. Então tem que colocar mais matemática no meu cronograma, tá bom então? O segundo é você sempre buscar melhorar sua rotina, fazendo várias análises, de análises diárias, análises semanais, análises mensais, para ver o que tá dando certo e o que não tá. Porque é muito importante que você analise para ver se as coisas estão funcionando, para você ter a melhor das melhores rotinas que você já poderia ter, para realmente funcionar de uma forma muito mais leve, sabe, a sua rotina. Hã? Me explica direito, eu não entendi muito bem. Vou falar alguns exemplos para ficar mais fácil então de se entender. Você se perguntar, é melhor, será que eu começar os meus estudos rende mais quando eu começo pela coisa que eu mais tenho dificuldade ou pela coisa que eu mais tenho facilidade? Aí você se pergunta, será que é melhor eu fazer o simulado no final de semana ou durante a semana? Qual é o melhor dia para mim fazer redação? Porque às vezes a gente acha que a gente é ruim em alguma coisa, mas é porque a gente está fazendo no dia e no horário errado. Então às vezes a gente sempre fica trocando e testando, ver, tipo, nossa, simulado nesse dia aqui é muito bom. Nossa, redação nesse dia funcionou muito melhor. Isso importa e muito, sabe? Pro seu cronograma funcionar e seu cronograma seguir. Porque, tipo assim, ó, fazer o simulado no final de semana, você vem já toda a carga emocional durante a semana, o cansaço físico você faz daí no sábado simulado, é mais cansativo do que você fazer na segunda-feira, por exemplo, se você tem essa liberdade de escolha, porque daí você já começa a semana pela coisa do simulado, então depende muito, sabe? Você tem que ficar fazendo essas análises para ver o que tá dando certo e o que não tá dando certo, pra gente criar ali a melhor rotina pra você. Caramba, eu não fazia ideia disso. Mas isso é algo que eu descubro rápido ou é mais demorado? Olha, cada um tem um tempo, mas no meu caso, eu demorei um pouquinho ali pra achar o cronograma perfeito. Achar o dia que funcionava melhor, como funcionava melhor. Mas assim, é algo que você demora alguns meses, eu diria, sabe? Pra você achar e falar, caramba, esse dia dá isso, esse dia faz isso, porque cada semana você vai testar realmente. Então, imagina, você passa uma semana testando um método, uma forma, né, de fazer o simulado, uma forma de fazer o dia, a redação, essas coisas. E na outra você realmente fala assim, não, vou fazer diferente, vou fazer o simulado tal dia. Então, é um pouquinho demoradinho, não vou falar que é rápido não, tá? Ah, tá. Ok. Agora, por último, a terceira dica é buscar um cronograma que funciona pra você, que o melhor que funciona pra você. Existe modelo de cronograma e um melhor do que o outro? Sim. Parece algo sem importância, algo que é só fazer ali, só montar um cronograma, mas ele tem muita relevância. Por exemplo, eu só dei certo com o cronograma posicional. Por isso que eu acho que é bem interessante a gente falar sobre vários aqui para você testar e ver qual que funciona melhor para sua rotina. O modelo 1 é o modelo tradicional, onde vai ter a data e vai ter o que você vai fazer. A data, o dia da semana, o horário, o que você vai fazer naquele horário. Então esse é o cronograma basicão, vamos dizer assim, o tradicional, que todo mundo sabe fazer à torta e direito. E tem o modelo posicional, que é o meu favoritinho, que lá você não vai ter horários, você vai ter coisas que você precisa fazer. Por exemplo, o meu cronograma funcionava assim. Na segunda-feira eu tinha simulado, correção de simulado. Na terça, correção de simulado, lista de 10 questões. Mas essas listas de 10 questões não era uma lista de 10 questões. Eu fazia várias listas no dia, claro, ali focando nas minhas dificuldades, mas várias listas naquele dia, colocando tipo, corrijo 15 questões, faço lista de 10. Tá vendo que eu não tinha, tipo, programadinho certinho que eu ia fazer em cada horário, porque era algo mais alternado, era algo mais livre, mas eu sabia que eu tinha que fazer aquilo naquele dia. Então esse cronograma posicional eu acho bem mais interessante quando você está começando a fazer um cronograma, quando você não tem aqueles horários ou não funciona ter horários para você. O cronograma posicional pode ser muito mais interessante. No meu caso, nunca funcionou aquele de horários, porque eu ficava muito presa, eu queria terminar aquilo naquele horário e aquilo me gerava angústia se eu não conseguisse terminar. Então, o posicional foi o mais interessante porque eu fazia as coisas. Isso que eu acho legal. A importância da gente saber o melhor cronograma pra gente é exatamente isso. Porque a gente faz as coisas sem procrastinar. Quando um cronograma a gente tá procrastinando, a gente sente preguiça, aquele cronograma não tá funcionando pra gente. Aquilo lá não é pra gente. Quando eu tinha um cronograma tradicional e não o posicional, eu passava muito tempo procrastinando, eu ficava com preguiça, eu queria terminar as coisas no tempo, e se eu não terminasse eu ficava angustiada.
Agora, quando no posicional, já eu consigo fluir, eu consigo fazer e eu não procrastinava tanto. Por isso que é importante você saber qual funciona melhor, qual o cronograma que funciona melhor para você. Tem também o terceiro cronograma, que é o cronograma de metas, que você vai ter lá basicamente tudo que você quer fazer naquela semana, todas as suas tarefas, tudo que você quer em uma lista basicamente. Ou você pode dividir também, assim, dá para implementar mais esse cronograma de metas. Mas é você ter uma listona de tudo que você quer fazer e você vai fazendo conforme os dias da semana for passando. Também funciona para quando você não tem aquela coisa fixa, aquilo lá que você tem que fazer aquilo toda semana. É bem interessante também, vale testar, sabe? Eu testei os 3 aqui e eu digo que o posicional foi o que funcionou melhor pra mim. Então, você tem que testar pra ver o que funciona melhor pra você. Caramba, eu nunca tinha reparado que tinha diferentes formas de fazer um cronograma, mas muito obrigada, Samira. Eu vou colocar todas essas dicas o quanto antes, já vou mudar meu cronograma, que eu tô fazendo tudo errado e eu tava seguindo um cronograma que realmente não era realista pra minha rotina. Muito obrigada, suas dicas assim foram maravilhosas. Imagina, quando você quiser, eu tô à disposição. Eu adoro conversar sobre estudos e você sabe muito bem disso, hein, garota? Uma dica extra que eu queria dar pra você é que tenha pausas no seu cronograma, tá? Mesmo que você vai falar, vou fazer simulado tal horário, vou corrigir simulado tal horário. Coloca no seu cronograma pausa ali de 10 a 30 minutos, dependendo do tempo que você estudou. Porque faz muita diferença quando a gente tem isso no nosso cronograma, porque a gente não se sente tão frustrada ou tão mal de fazer aquela pausa. Então é uma dica extra aí. Tá bom, então. Brigadão, viu? Nossa, vou colocar em prática o quanto antes. Assim, você pode perceber que não é difícil criar um cronograma eficiente. O que mais está ali problemático é a forma que você lida com ele e usa ele. Porque ele visa orientar os seus estudos e não você ficar preso nele e fechar a sua rotina seguindo aquele cronograma. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar ele e se inscrever no canal. Um grande beijo, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!